Na dica do professor, você irá aprender sobre a aplicação de um teste de esforço submáximo para avaliação do consumo máximo de oxigênio. A utilização deste teste se torna interessante, pois pode ser realizada em academias e não necessita de muitos equipamentos. Além disso, o avaliado não atinge os níveis máximos de esforços, ou seja, não atinge a frequência cardíaca máxima e não chegam à exaustão. A avaliação é interrompida quando se atinge um valor próximo a 70 a 85% da frequência cardíaca máxima estimada, o que reduz o risco de complicações cardiovasculares durante a avaliação. Este protocolo é conhecido como teste submáximo de esteira de estágio único, e pode ser aplicado tanto para indivíduos menos condicionados, realizando o teste de caminhada, quanto para os mais condicionados, utilizando-se o teste de corrida. Para a sua realização, são adotados os seguintes procedimentos. As cargas devem ser aplicadas de forma progressiva de 3 a 3 minutos, com o intuito de se atingir uma frequência cardíaca, por volta de 130 a 150 batimentos, que corresponde a uma frequência cardíaca submáxima. Após ser identificada a carga de trabalho submáxima, que seria a velocidade expressa em metros por minuto, pode-se fazer o uso das equações metabólicas propostas pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte para se determinar o consumo de oxigênio para aquela determinada carga de trabalho. A equação para a conversão de metros por minuto para quilômetros por hora é a seguinte: velocidade em metros por minuto vezes 60 minutos, dividido por 1000 metros. Já a equação de quilômetros por hora, para metros por minutos é quilômetro por hora, dividido por metro por minuto, vezes 1000 metros. Para o teste de caminhada, realizado com velocidade entre 3 a 6 km por hora, que equivale a 50 a 100 metros por minuto, pode-se utilizar a seguinte equação: consumo de oxigênio é igual a 0,1 vezes a velocidade em metros por minuto mais 3,5, o que equivale ao consumo de oxigênio em repouso. Esta equação é utilizada se o teste for realizado em um plano horizontal. Se o teste for realizado em uma esteira inclinada, a equação será consumo de oxigênio é igual a 1,8 vezes a velocidade, vezes o percentual de inclinação mais 3,5. No caso do teste em corrida com velocidade maior que 8 km por hora ou 134 metros por minuto, a equação utilizada será: consumo de oxigênio é igual a 0,2 vezes a velocidade mais 3,5 se o teste for realizado em um plano horizontal. Novamente, se o teste for realizado em uma esteira engrenada, a equação será 0,9 vezes a velocidade vezes o percentual de inclinação mais 3,5. Duas observações devem ser feitas se o avaliado precisar correr entre uma velocidade de 4,8 a 8 km por hora, deve utilizar a equação de corrida. Além disso, essas equações estimam o consumo de O2 da carga de trabalho e não o consumo máximo de oxigênio. Para podermos estimar o consumo máximo de oxigênio, nós podemos utilizar essas duas equações, sendo uma para os homens e outra para as mulheres. Bons estudos!